Inclusive, uma das curiosidades, não sei se de todos, mas minha com certeza que acompanhei de perto, foi os bastidores da vacina. Isso. Você participou diretamente aí com a gestão de João Dória, inclusive daquela briga entre o Butantan, que era a primeira vacina produzida aqui em território brasileiro, enquanto o governo federal questionava a validade dessa vacina. Teve alguma situação ali nos bastidores que você acreditou que a vacina não ia ser possível? Em momento nenhum. Eu achava que ia dar certo, como de fato deu certo. Aliás, até o Dimas Covas, né, que chefiava o Butantan, está vindo amanhã à Bahia, né? Eu convidei para vir aqui à Bahia, a gente vai trocar aqui algumas ideias. Se quiser vir à redação do Bahia Notícias, já está convidado. A gente adoraria tê-lo aqui. Eu não sei se haverá tempo, mas haverá oportunidade. Eu combinarei com você, Rebeca, com o Fernando depois, porque realmente é uma figura extraordinária da pesquisa. É uma referência aqui no Brasil, né? Uma referência, né? Mas foi muito difícil, né? Porque nós tínhamos, ainda existe isso, muito negacionismo, né? E na hora que a pandemia aconteceu, imediatamente o governador João Dória constituiu um grupo, uma espécie de um comitê de médicos, né? Para que a ciência, né, e a medicina pudesse guiar os rumos do governo, né? Porque naquele momento tudo era estranho, ninguém conhecia direito o vírus, né? Então nós começamos esse trabalho, né? E havia uma coincidência de que o Butantan tinha uma relação com a Sinovac, com um laboratório, com a indústria farmacêutica da China, que já estava fazendo experimentos com o vírus, com esse tipo, com o coronavírus, né? Não exatamente com esse, mas com outros tipos de vírus. E a partir daí dessa experiência, decidiu-se em fazer essa relação com a China, que tem um avanço extraordinário no mundo da pesquisa, e até a gente não entendia porque havia tanta má vontade, né, naquele momento. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes ao Palácio do Planalto, né, tentar convencer o presidente da República de que era importante ele apoiar a vacina do Butantan, mas ali a interlocução ali, Fernando, era difícil. Eu não quero fazer nenhuma crítica ao passado, que o que passou, mas o fato é que a gente sempre acreditou que pudéssemos trazer a vacina. E o meu trabalho, o Dimas fazia o trabalho, vamos dizer assim, de pesquisa, né? O João Dória, o governador, liderava politicamente o processo, né? E eu fazia o bastidor, né? Eu me recordo que, em certa ocasião, eu falei para o Dória, governador, nós temos que fazer relações com o Congresso Nacional, vamos fazer videoconferência com os deputados, com os senadores, para que eles possam nos apoiar na hora própria, né? Ele achou interessante, né? Vamos fazer também com o Tribunal de Contas da União. Ele perguntou, mas por que o Tribunal de Contas da União? Porque isso vai cair lá também, governador. A briga é grande, nós temos um adversário da vacina que é poderoso, né? E vamos fazer também videoconferência, relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, né? E, aliás, foi o Supremo que decidiu, né, que os estados poderiam adquirir vacina caso... poderiam tomar decisões contra o governo federal. Exatamente. Foi um trabalho que nós fizemos de bastidor, tá certo? Na medida em que a decisão final foi mais ou menos essa. À medida em que o governo federal fosse omisso, coisa dessa natureza, né? Essa prerrogativa, essa competência poderia também ser exercida pelos estados e municípios. E a partir daí, Fernando, a gente deslanchou, nós já tínhamos a vacina comprada, já tinha tempo, né? Tivemos que inclusive, esperar. uma articulação Salvador tinha negociado para adquirir vacinas com o Butantan antes do governo federal, outros municípios também. Nós fizemos com vários estados brasileiros, assinamos protocolo para vender a vacina, né? E havia, Rebeca, a resistência do governo federal era de tal ordem, né? Que dentro de São Paulo, é importante dizer isso, começou a acontecer um movimento, Fernando, os paulistas pedindo ao governador que abandonasse o Plano Nacional de Imunização e fizesse a vacina só para São Paulo, né? Então havia aquela possibilidade do Butantan atender só São Paulo e os demais estados brasileiros não teriam, né? Em momento nenhum o governador assimilou essa proposta e eu estava sempre ao lado dele dizendo que era inadmissível que o Butantan atendesse só paulista. O Butantan tinha que atender o Brasil, sempre foi a história do Butantan, e não poderia ser naquele momento de pandemia, uma coisa tão grave no país, né, por conta de um desentendimento com o governo federal, a gente abandonar os demais estados brasileiros. Aí começamos esse trabalho que você falou de assinar protocolos com demais estados e até também com vários municípios também. E isso foi gerando um clima de pressão em cima do governo federal,
que o governo federal percebeu que a gente ia fazer, que a gente ia vender, que a gente estava tomando a liderança, até que a Anvisa, no dia 16 de janeiro, né, eu me recordo como se fosse hoje, eu estava no Hospital das Clínicas, ao lado do governador Dória, né, quando o ministro Pazuello me ligou para fazer alguns pedidos ali, que eu não quero nem revelar direito como é que foi, porque é coisa do passado, entendeu? Não acrescenta nada, né? Mas a gente manteve firme a nossa posição de liberando, a Anvisa autorizando a vacina. Nós saímos da sala de reunião, nos deslocamos até um auditório e o governador presenciou a primeira brasileira, Mônica Calazans, uma enfermeira. O governo federal queria ser o primeiro a aplicar a vacina e aí rolou aquela tensão. Mas olha, são coisas de bastidores que são até desagradáveis você revelar, mas nós tivemos até ameaças, teve ameaça até de cercar o Butantan, coisas assim horrorosas que aconteceram nos bastidores, né? E nesse dia 16 eu recebi uma ligação pedindo para não começar a vacina, uma coisa muito ruim. Eu não gosto nem de falar isso porque mostra atitudes que não... Um nível de baixeza muito grande. Deveriam nunca ter acontecido no país, mas a gente manteve a nossa posição. Naquele momento também... queriam que a gente cedesse vacina de São Paulo para outros estados, né? Porque havia uma tabela, né? Dessa tabela, de acordo com a população, faixa etária, é uma tabela técnica, né? Você é destinar tantas vacinas para cada estado, né? E aí uma pessoa do governo federal, do Ministério da Saúde, né? Eu reafirmei que a gente ia distribuir a vacina para... Eu reafirmei, não, o governador João Dória estava do meu lado, mas sim, eu fazia essa interlocução de bastidores. O governo de São Paulo. Que nós vamos entender todo o Brasil. E ele me mandou uma tabela que não correspondia à tabela do diminuía SUS. São Paulo. Aí naquela hora que chegou a tabela que diminuía São Paulo, que eu mostrei a João Dória, eu disse, olha, eles diminuíram São Paulo. O que é que você acha? Ele me perguntou, o que é que você acha? Eu disse, vamos fazer com São Paulo menor. Não interessa. Vamos começar. Depois a gente compensa isso aí, né? E tinha gente do meu lado, não, São Paulo tem que ter o número certo, coisa e tal. Governador, aceite esse negócio desse jeito. A gente começa um pouco menor, depois o importante é romper essa barreira e começar a vacinar a população. Mas foi duro. A gente fala... Era dificuldade, eram obstáculos. Teve uma segunda-feira à noite, Rebeca, que eu recebi lá no Butantan, uma pessoa muito importante do governo federal, né? Ameaçando, né? Ameaçando a gente, né? Ameaçando. E a gente ouviu bem, e, tudo bem, ok, seguiu, a gente prosseguiu e fizemos a vacina. Foram momentos muito desagradáveis que aconteceram, né? Mas que venceu no final, venceu a ciência, venceu a medicina. O João Dória sofreu muito porque foi um trabalho para desconstruir a imagem dele terrível, né?